Pronto, agora sim. Lá na cozinha pegar o pão, né? Vamos lá. Eu sei que você gosta de comer um pãozinho, só que você pode estar com receio de comer pão todos os dias e achar se pão pode ou não pode. Então nesse vídeo eu vou esclarecer para você o que tem no pão e te mostrar que o pão não é vilão da dieta. Salve turma, Leonardo Souza, seu personal trainer. Tenho 30 anos e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vocês já sabem que esse é o canal onde a minha missão é fazer você perder gordura com muito mais segurança, saúde e qualidade de vida, com certeza. Você já sabe que a contagem de calorias e a qualidade dessa ingestão calórica que a gente faz ao longo do dia é crucial para determinar o objetivo que a gente tem em mente, seja para ganho de peso corporal ou até para redução de peso corporal. E muitas pessoas ainda ficam se perguntando, ainda ficam se questionando: será que pode pão na dieta? Pode comer pão? Ah, minha prima falou que pão engorda. Minha tia fala que pão não engorda. Ah, pode comer pão francês, mas aí tem que ficar tirando o miolo. Tira o miolo, bota o miolo, come pão de forma. Pão não sei o que, pão não sei o que, pão não sei o que. Bota uma coisa na cabeça: independente se o pão é de aveia, é integral, não é integral, é de forma, é francês, é no forno, é de frigideira, pão é pão. Pegou farinha de trigo, fermento, ovo, margarina, manteiga, óleo, enfim, misturou isso, botou no pote, levou no forno, assou, é pão. Pão é uma fonte de carboidrato. E aí você tem vários tipos de pães diferentes, de várias formas diferentes, de canela, de maçã, integral, pão de aveia, de centeio, de linhaça, de quinoa, disso, daquilo. Basicamente, se você parar para analisar, aí eu trouxe até aqui um exemplo aqui para vocês que eu não vou fazer merchan, né, porque não cabe a mim fazer isso. O rótulo de quase todos os pães que a gente encontra no mercado, o que a gente vai ver no rótulo do pão? Esse aqui foi um pão que eu comprei essa semana, até para experimentar, por exemplo, é um pão zero gordura trans, zero colesterol, sem açúcar, tá? Então eu, como sempre paro no mercado e fico olhando a informação nutricional de todos os alimentos que eu compro, como eu faço sempre isso, o que a gente tem aqui? Se a gente for parar para analisar o valor energético, ou seja, a tabela nutricional de todos os pães que existem no mercado, vocês podem analisar, pega uns 5 pães diferentes: tortilha, pão de forma, pão francês, pão de milho, pão de coco, pão de quinoa, pão de maçã e canela, com açúcar, sem açúcar. Vocês vão ver que quase todo pão tem praticamente a mesma quantidade de calorias para a porção de 50 gramas. Informação nutricional desse pão aqui que eu comprei no mercado, que é um pão de forma, tá? É um pão zero gordura trans, zero colesterol, zero açúcar e tal. Mas mesmo que não fosse, mesmo que fosse um pão tradicional, pão de forma normal, ele teria entre 110 a 150, 160 calorias na porção de 50 gramas, que dá basicamente 2 fatias. Valor energético: 119 calorias, dos quais, dentro dessas calorias, 21 gramas correspondem a carboidratos, 0,5 gramas de açúcar, 6,8 gramas de proteína, tá? 0,9 gramas de gordura, que são os macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura presentes nesse alimento aqui. Se a gente parar para analisar, 2 fatias, aproximadamente 50 gramas, tem 119 calorias. Mas pode comer pão? É óbvio que pode comer pão. Você não é proibido de comer o pão. Você só é proibido se você tem alguma restrição, se você tiver algum processo alérgico àquele alimento. Mas caso você não tenha, você já sabe que você pode equilibrar. Você pode adicionar outras fontes também de alimento junto com o pão dentro de uma refeição: um frango desfiado, um peito de frango, uma alface, um tomate, de repente ali um ovo frito, um ovo mexido. É só você equilibrar tudo isso dentro da refeição. E essa porção de 50 gramas, gente, vocês podem parar para analisar. Façam isso da próxima vez que vocês forem no mercado. Olha a informação nutricional, pega uns 3, 4 pães diferentes e olha, vocês vão ver que não muda muita coisa de um para o outro. Aí muita gente se pergunta: mas será que engorda? Você que me acompanha aqui no canal, você já sabe que você não engorda se você comer 2 fatias de um pão de forma, ou se você comer ali um pão francês. Não é assim que o seu corpo funciona. O seu corpo entende calorias, ele entende energia. Comeu mais do que gastou, seu corpo vai estocar e você ganha peso.
gastou mais do que comeu, seu corpo vai lá nos estoques de gordura, processa, transforma em energia, se você vai perdendo peso com o passar do tempo. Não esquece que tem uma playlist completa aqui no canal falando só sobre gasto energético e maneiras de você estimar esse valor. Olha a playlist e preste atenção, faça seus cálculos que você vai entender tudo de acordo com a ciência. Então, gente, vamos lá. O pão, ele é uma fonte de carboidrato. Ele é apenas uma fonte de carboidrato que vai abastecer o seu corpo com energia. E que, por sinal, você já sabe que carboidrato é o macronutriente responsável e preferido do nosso corpo para a geração de energia. Por isso que a gente não deve zerar carboidrato. Isso de zerar carboidrato é como se a gente estivesse fazendo com que um carro funcionasse sem nada. E não tem como. O nosso corpo é da mesma forma. Cada macronutriente é responsável por alguma coisa diferente. Geração de energia, construção tecidual. Então tudo isso precisa estar ajustado para as nossas necessidades. É óbvio que as necessidades de cada pessoa são individuais. O que a gente precisa ter em mente é que nenhum alimento é vilão da dieta. O que compromete uma estratégia alimentar, um plano alimentar, é simplesmente o balanço energético. Se for positivo, você ganha peso. Se for um balanço energético negativo, você perde peso. É óbvio que você pode incluir o pão dentro do seu planejamento diário. Você vai viver à base de pão? Você não vai viver à base de pão. Você não vai ficar comendo pão o dia inteiro toda hora. Até porque não estão presentes no pão todos os nutrientes que o seu corpo precisa ao longo do dia de maneira equilibrada. Macro e micronutrientes também. Logo, quando você for comer o pão, você precisa adicionar nessa refeição outros nutrientes, fontes de vegetais, fontes diferentes de proteína, até porque o pão ele é simplesmente uma fonte majoritariamente composta por carboidratos. Vai abastecer o seu corpo com energia? Vai, mas é interessante você inserir ali outras coisas para deixar essa refeição mais rica com os outros nutrientes, além dos carboidratos, proteínas e gorduras também. Normalmente, ao longo dos anos, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que o pão é uma refeição da manhã. Nossos pais já faziam assim, nossos avós já faziam assim, comia lá o pãozinho com café com leite, pão com café, pão, manteiga e café, né? De repente até à tarde também ali, entre o almoço e o jantar, você fazia ali uma refeição, porque é uma coisa rápida, é uma coisa simples, que nós brasileiros já fomos educados dessa forma, sempre estar comendo um pãozinho com manteiga ou um pãozinho com ovo. É mais interessante se você inserir ali de repente uma fonte de proteína, que aí você vai completar a sua refeição, você vai complementar a sua refeição com outro macronutriente também, que vai deixar você mais saciado por mais tempo. Perde esse medo de achar que é o pão que vai engordar você, ou o pão é proibido, ou tem um tabu no pão. Faz o seguinte, todas as vezes que você for no mercado, seja com pão francês ou com qualquer outro pão normal, tortilha, pão de quinoa, pão de... que tiver lá no mercado, olha a tabelinha nutricional do pão, olha lá no verso e vê o que está lá escrito no pão, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de gordura presente naquele alimento. É isso que vai fazer o diferencial no seu corpo. É quando você entender quando o seu corpo funciona e você utilizar os alimentos da melhor forma para você. Óbvio que o seu corpo precisa de energia. Não existe isso de você cortar o principal nutriente que abastece o seu corpo com energia. Porque aí você não vai conseguir ter um bom desempenho no seu dia a dia, você não trabalha direito, você não treina direito, seu treino não rende, isso vai te deixar com um mau humor absurdo. Nós somos pessoas que queremos viver de maneira saudável, conseguir até um nível estético interessante para que a gente se sinta bem com a nossa autoestima, com a maneira como a gente se identifica perante o espelho, sim, mas isso tem que ser feito de maneira saudável e pouco a pouco. A gente não deve zerar nenhum macronutriente, a gente precisa dos macronutrientes e também dos micronutrientes presentes naquele alimento. Por isso que não é interessante a gente também viver só à base de pão. Vou comer pão de manhã, vou comer pão no almoço, vou comer pão no jantar, vou comer pão o tempo todo, vai comer só pão. Seu corpo não consegue ter... Seu corpo não consegue ter todos os macro e micronutrientes vindo desse alimento. Então, ter uma alimentação balanceada, ter uma alimentação colorida, até dentro do que já diz o Guia Alimentar para a População Brasileira, que você já assistiu um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui no card para você assistir o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um livro, é um documento
feito pelo Ministério da Saúde de 2014, com diretrizes alimentares para a nossa população. Então é muito importante que você leia, é importante que isso aumente o seu entendimento sobre a alimentação saudável, porque o seu corpo e a sua saúde precisa disso. Se você está treinando e buscando resultado, seu corpo precisa disso. Até porque, se não tiver uma alimentação minimamente balanceada, minimamente equilibrada, seu corpo não consegue ter ali um balanço energético interessante e controlado para que os resultados ocorram de maneira mais facilitada e com eficiência. E não esquece, para você ter resultados com treinamento com orientação, o link da turma de treinamento e emagrecimento está aqui na descrição do vídeo para você. Aulas ao vivo comigo todos os dias, às 7 e às 20 horas, e muito conteúdo sobre emagrecimento saudável que vai ampliar, os seus horizontes e o seu conhecimento tanto sobre alimentação quanto sobre treinamento também. E assim você consegue ter resultados muito mais facilitados com muito mais segurança. Link na descrição, vem pra turma, R$ 49,90 que você vai gostar com certeza. Vocês já viram que o pão não é o vilão da dieta. Você pode incluir o pão dentro do seu cardápio diário, mas você já sabe que é só você controlar a quantidade de calorias que você vai fazer naquela refeição e assim você consegue ter resultados. O pão não é o vilão. O vilão é o excesso, o desequilíbrio, e o vilão é quando você também não faz nenhuma atividade física. Aí não tem jeito, você nunca vai ter resultados. Beleza, turma? Espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor para você e que aumente cada vez mais os seus horizontes e o seu entendimento sobre alimentação saudável. Se essa é a primeira vez que você está assistindo aqui esse vídeo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Isso é muito importante porque colabora muito, a sua participação colabora muito com esse canal e também faz com que você seja um agente que leve cada vez mais conhecimento a outras pessoas e assim todos nós compartilhamos essa corrente do saber, apresentando cada vez mais uma alimentação saudável, sem restrição para todo mundo. Tamo junto, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!